Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Oficina de Natal do LOL. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Beauty Artist João LOL e se você também ama conteúdos de criatividade, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com todo mundo que também ama esse tipo de conteúdo. Bom, esse conteúdo eu faço por pura diversão e tudo que eu faço e mostro aqui pra vocês são ideias que saem da minha cabeça. Esse ano, todos os enfeites que eu tô fazendo fazem parte da nossa árvore de Natal que a gente escolheu juntos o tema pra esse ano. Então o tema da árvore desse ano é Candy Color, então vai ter muito doce colorido pra nossa árvore. Então, sejam bem-vindos à Oficina de Natal do LOL. No episódio anterior, eu mostrei pra vocês como eu fiz as bolas que vão na nossa árvore. Se você perdeu esse vídeo, clica aqui em cima que eu vou deixar o link pra você ir direto pra esse vídeo. Mas no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse macarrão gigante na nossa árvore. Eu acho que eu vou fazer uns 3 ou 4 iguais a esses, um de cada cor. Então, vem comigo que eu vou te mostrar todos os materiais que a gente precisa e o passo a passo para você ter um igualzinho a esse na sua casa. E vale lembrar que o tema desse ano é muito interessante porque você não precisa criar isso só para uma árvore de Natal. Se você tem um filho, um sobrinho, alguém que vai fazer aniversário e esse é o tema da festa, você pode aproveitar essa ideia para a festa. Então, bora para o passo a passo. Vamos então à nossa lista de materiais. Para fazer a estrutura desse macarrão, eu usei essa guirlanda de isopor, que você encontra bem fácil para comprar, ou na internet, ou em loja que só vendem produtos de isopor. Essa guirlanda é de 33 centímetros. Lá na loja mesmo, o pessoal até tinha me orientado que eu poderia usar aquela estrutura que o pessoal faz bolo fake, e que era só eu lixar e arredondar o canto. Mas como eu não tenho muita experiência com isopor, eu fiquei com medo de tentar deixar esse arredondado, e aí eu acho que o macarrão não ia ficar tão bem feito. Então eu preferi pegar uma guirlanda, e aí vocês vão ver a ideia que eu tive para fazer isso virar um macarrão. Então acompanhem aí. A gente vai precisar de espuma expansiva. Outra coisa muito importante sobre a espuma expansiva. Existem duas matérias-primas que podem fazer a espuma expansiva. Isso aqui normalmente é usado quando você coloca porta ou janela para poder tirar aquele espaço que fica. Então, eles usam espuma expansiva. Essa daqui é a que a gente tem que usar, que é a base de poliuretano. Essa aqui, que é a base de poliuretano, é a única compatível com o isopor. A outra, que não é a base de poliuretano, eu acho que ela tem solvente na formulação. Então, quando você encosta no isopor, ela corrói o isopor. Então, tem que olhar para ver se é essa aqui que é a base de poliuretano. A gente vai precisar de massa corrida para poder deixar lisinho e dar acabamento. Para lixar essa massa, a gente vai usar uma lixa d'água. Tem que ser essa lixa bem fininha para o acabamento ficar bem lisinho. Para poder pintar, a gente vai usar tinta PVA, pode ser de qualquer marca. Escolhe a cor que você quer fazer o seu. Depois que a gente pintar para trazer um acabamento mais resistente e um acabamento mais brilhoso, a gente vai usar verniz. Esse verniz aqui é um verniz que eu já disse no vídeo anterior que a gente já usou na bola. É um verniz à base de água. É difícil encontrar essa marca que tem a base de água. Acredito que tenham outras, mas esse aqui foi o que eu encontrei. E foi o que eu comprei. Comprei, se eu não me engano, até pelo Mercado Livre. Espátula também a gente vai precisar só na hora de espalhar a massa. Eu vou usar cola quente depois para poder juntar as partes. E para poder fazer o recheio, a gente vai usar essa espuma aqui. Normalmente na internet você vai encontrar isso aqui como tarugo ou como tarucel. Você pode escolher a espessura que você quiser. Esse aqui é vazado no meio, mas você pode escolher a espessura que você quiser. Então, vamos pôr a mão na massa que eu vou mostrar para vocês o passo a passo para transformar isso aqui em um maravilhoso macarrão. Para usar a espuma expansiva é bem fácil, ela já vem com esse tubinho e aí quando você aperta, ela já vai sair ali do jeitinho que a gente quer. Qual que é a intenção de usar essa espuma? É a gente fazer um fundo para que a gente possa ter essa superfície lisa do outro lado, que é onde vai ficar para fora do macarrão. Qual que é o cuidado que tem que ter que eu entendi usando isso aqui? Como ela é expansiva, a gente coloca achando que não é suficiente. Só que depois de uns 10 ou 15 minutos ela cresce e isso acaba ficando muito grande. Então assim, coloquem em pouca quantidade. Outra coisa importante é sempre colocar um plástico por baixo. Tô usando um saco de lixo, porque essa espuma depois que ela seca, como ela não cola no saco plástico, é fácil da gente remover. Então, como que é a aplicação? Sem nenhum segredo, sacode, vira ele para baixo. A gente começa a aplicar aqui pelo cantinho, ó. E eu primeiro faço toda essa borda aqui, para ter certeza que do outro lado vai ficar certinho. E aí depois a gente só preenche aqui, ó, esse meio, ó.
Prontinho. O importante é deixar todas as partes preenchidas. Por mais que pareça que aqui tem pouco, daqui a pouquinho isso aqui sobe e isso vai vir quase até aqui em cima, que é o que a gente precisa para que a gente consiga ter uma superfície lisa na parte de baixo. Depois de seco, ele fica exatamente assim. Então, de um lado, ele fica com essa textura, que vocês podem ver que é aquela espuma ali, que ela aumenta, ela de fato expande, e do outro lado, que é o lado que a gente vai trabalhar, ele fica uma superfície basicamente lisa, que é o que a gente precisa. Então agora em cima desse, a gente vai para a próxima fase para deixar isso aqui bem lisinho e poder ficar mais parecido com o macarrão. Agora que a gente fez essa superfície aqui lisinha, o que acontece? Quando essa espuma expansiva seca, ela dá uma levantadinha na própria guirlanda que a gente tem de isopor. Então se a gente olha bem de ladinho assim, ó, a gente vê que aqui fica um pouquinho de relevo, sabe? Fica meio abauladinho. Então, como isso aqui quando seca vira basicamente um isopor, o que a gente vai fazer? Com o estilete, a gente vai colocar o estilete aqui, ó, e a gente vai nivelar essa altura. E é algo bem simples também de fazer, ó. Que só de você colocar, você vê que ele vai cortando porque ele virou, de fato, um isopor. Bom, depois de lixar, como vocês podem ver agora de lado, ó, não tem mais aquele abaulado que tinha aqui. E aí, por mais que tenha ficado esburacadinho assim, o que a gente vai fazer? Agora aqui em cima, a gente vai passar massa e deixar isso aqui secar para poder ficar bem lisinho. O processo de passar massa é bem simples. Obviamente eu tenho uma lata gigantesca de massa, porque era muito enfeite para fazer. Mas o que a gente faz? A gente passa a massa verdadeiramente em tudo e não tem nenhum segredo. Eu vou deixar aqui para vocês verem como é bem facinho. Só passar massa. Uma das coisas, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu achei que os enfeites iam ficar muito pesados pela quantidade de massa que vai. Mas isso de fato não acontece. Depois que ela seca, eu acho que ela perde essa parte da água e os enfeites de fato não ficaram pesados, assim. Todos ficaram bem tranquilos. A única coisa que você precisa fazer é o seguinte: a massa, quando ela seca, por ela talvez perder água, ela dá uma descida. Então, o que eu sempre fiz em todos os enfeites foi: eu apliquei a massa, deixei secando de um dia para o outro, e aí no outro dia eu aplico uma outra mão de massa, claro que mais fininha, né, porque já cobriu a maior parte dos buracos, mas essa outra mão de massa é só para poder nivelar todo o enfeite. Como aqui eu quero mostrar para vocês todo o processo, mas isso requer um pouco de tempo, então no processo normal que eu fiz, o que eu fiz? Eu dei essa primeira mão de massa, quando seca 100% de um dia para o outro, eu dou a outra mão de massa, depois que ela seca 100%, aí eu lixo e isso aqui fica lisinho. Então o que a gente precisa fazer aqui em cima é deixar isso lisinho. E aí depois a gente vai para essa parte da lateral feita com a espuma expansiva. Como aqui não tem como eu deixar isso aqui secar para dar outra mão para poder lixar, por questão de tempo do processo, então eu vou deixar isso aqui secando com o tempo e vou mostrar para vocês como faz a borda para dar aquele efeito do macarrão, que fica aquela bordinha, que é aquela crostinha crocante. Então a mesma coisa que a gente fez dentro, a gente vai fazer agora na parte de fora. Só que aqui fora a gente tem que ter um pouco mais de controle. Por quê? Aqui fora a gente tem que fazer uma camada mais fininha e além dessa camada mais fininha, a gente tem que tentar fazer ela toda da mesma espessura. Se a gente faz ela de espessura diferente, quando a gente olha de lado o macarrão tá torto. Ficam uns pedaços mais grossos, outros mais finos. Então aqui precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas é o mesmo processo. Então eu vou começar daqui, ó. A gente sacode lá a espuma e a mesma coisa, ó. Eu venho colocando a espuma, ó, aqui nesse cantinho e vou deixando ela não tão grossa, ó. Porque se a gente deixa ela muito grossa, quando ela inflar, ela vai ficar maior ainda e ela vai ficar torta. Essa irregularidade que fica, gente, não tem problema, porque de fato o macarrão, quando ele cresce, ele não fica 100% uniforme. Essa bordinha aqui que a gente fez agora, ela vai se expandir. E aí, quando ela secar 100%, a gente vai ter aquele efeito, que é o efeito que a gente quer, que é da crostinha do macarrão em volta. Depois da espuma expansiva aplicada em volta, o processo é só esperar secar. A espuma, ela seca um pouco mais rápido. Eu acredito que em umas 3, 4 horas ela tá seca. Então, como eu fui fazendo várias coisas, eu fui deixando de ladinho e depois eu voltava. Quando tudo isso aqui secar, o que a gente vai fazer? Pintar e passar verniz. Aqui, para poder poupar o nosso processo, ó, eu já tenho um outro aqui feitinho, ó. Então, por baixo ele fica assim, tá vendo? A guirlanda que a gente usou, a espuma expansiva que a gente aplicou, a outra espuma expansiva que a gente aplicou em volta e aqui em cima, ó como ele fica lisinho de lado, ó.
Dá pra ver? Ele fica bem lisinho, por quê? Porque aqui agora, ó, tá duro. A gente tem uma camada de massa lixada e a gente aplicou aqui 2 demãos de tinta PVA. Uma das coisas que eu vou falar pra vocês como dica é o quê? Essa tinta PVA, por ser uma tinta de artesanato, na espuma expansiva, eu vi que ela não fixa de jeito nenhum. Você aplica, ela escorre. Parece até engraçado, mas assim, você passa, ela não fica, mesmo sem diluir a tinta PVA. Então o que eu fiz para conseguir fazer ela pigmentar nessa parte? Eu misturei metade de tinta PVA para metade de cola branca, cola normal branca, pode ser cola PVA, cola branca, qualquer cola branca. E aí o que acontece? Como a cola tem essa questão mais pegajosa, tem uma liga mais peguenta, colenta, automaticamente a tinta com a cola pegou nessa parte de volta. Então aqui eu pintei só com a tinta e aqui eu apliquei tinta com cola. Dei 2 mãos de tinta e depois peguei o nosso verniz, que é o verniz à base de água. Sempre diluo ele, você pode aplicar direto, não tem problema, mas eu achei mais fácil ele um pouquinho diluído. Então, como ele é à base d'água, o que eu fiz? Botei metade de verniz e metade de água. Ou seja, ele fica bem mais líquido e a gente consegue aplicar aqui. Esse processo do verniz eu já mostrei pra vocês no primeiro episódio, quando a gente fez aquela bola que era dourada. Se você não viu, você quer ver como é esse verniz, como que eu fiz essa diluição, clica aqui em cima que eu vou deixar o link do vídeo e você vai direto lá no vídeo, vai ter a bola dourada e aí lá eu mostrei exatamente como diluir. Agora eu já tenho aqui as 2 partes dele feitinho, já pintado, e agora eu vou mostrar pra vocês só como a gente faz pra poder juntar junto com o tarugo que eu falei pra vocês, que é um tarugo de espuma, pra ele criar esse efeito como se fosse um recheio no meio do macarrão. Então o que a gente vai fazer? A intenção é botar esse tarugo aqui, ó, fazer um círculo nesse meio todinho aqui, ó, para que isso aqui, quem olhar de lado, pareça o recheio do macarrão. Para isso a gente vai usar cola quente. Uma coisa que vale sempre lembrar, tudo que é de espuma, se a cola estiver muito quente, muito fervendo, ela derrete. Então a gente tem que deixar a cola esquentar, mas não pode esquentar tanto, porque senão quando encostar aqui, ele automaticamente derrete. Então o que a gente faz? Ó, passa um pouquinho de cola aqui na borda. E aí eu vou fazendo de parte por parte para conseguir que ele fique bem redondinho. Então, ó, primeiro eu colo aqui o começo, espero ele secar, para depois eu ir fazendo o restante, porque se a gente passa a cola de uma vez e tenta fazer o círculo, pode não ficar tão certinho e aí quem olha de lado dá um aspecto de torto. E aí, ó, vou passando a cola. E venho colando ele bem certinho, ó. Quando a gente chega aqui nessa parte do final, aí ó, a gente tem que marcar bem certinho para poder cortar. E aí eu uso o estilete, como isso aqui é só uma espuminha, ó, só fazer isso aqui que ele corta. E aí eu finalizo ele aqui, ó, bem certinho e passo também um pouquinho de cola aqui, ó, desse lado para eles grudarem e ficarem os 2 lados bem presinhos, ó, para terminar um círculo bem certinho, ó. E aí dou uma seguradinha só para colar de fato. Um lado já colado, agora o que a gente vai fazer? Passar a cola nessa parte de cima aqui e juntar a outra parte aqui, o outro lado do nosso macarrão para ele ficar redondinho. Então eu passo a cola. E aí a gente vem e encaixa ele bem certinho em cima do outro, ó. E aperta para ter certeza que está bem colado. E está pronto, agora temos mais um macarrão para nossa coleção. Agora nós já temos mais um enfeite para nossa árvore de Natal, que são os nossos macarrões. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Ah, e no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer esses laços super estruturados e maravilhosos para você também usar na decoração de Natal da sua casa. Então um beijo e até o próximo vídeo.